Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, vamos prosseguindo aqui no nosso estudo da nossa revista Adolescer Mais, 12 a 14 anos. E nós estaremos trabalhando hoje um tema para lá de especial, né? Que é a ética nas redes sociais. Nós vamos ver que isso que para muitos de nós ainda é um instrumento que a gente está se adaptando a uma ferramenta de trabalho, a uma ferramenta de comunicação, que são as redes sociais. Nós vamos perceber que para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, é uma ferramenta que eles usam até mesmo para trabalhos de escola, para interação entre os amigos. Então, para eles já é uma ferramenta mais usual. Então, com certeza essa lição vai nos dar aí ferramentas para a gente poder debater e trabalhar a importância das redes sociais e o papel da ética cristã para monitorar, para dar sabedoria, para dar coerência às nossas ações nas redes sociais. Amém? Então vamos lá, lição de número 8, ética nas redes sociais. O nosso texto de referência é Colossenses capítulo 2, verso do 6 ao 8, que está aí na projeção. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quero frisar aqui nessa leitura, como já uma parte introdutória, é que essa expressão rudimentos do mundo é tudo aquilo que diz respeito à filosofia do mundo. A ideia que o mundo tem de vida, de performance, de valores, tudo isso faz parte dos rudimentos do mundo. Ou seja, a gente pode pegar uma ferramenta boa, como uma lição como essa, como um aparelho desse que eu estou usando para ter aqui as projeções, os slides que eu estou usando, um celular como esse aqui que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Nós podemos pegar essas tecnologias e podemos usar para o bem. Mas o que o rudimento do mundo faz? Pega tudo isso e usa para o benefício do mal, para o benefício de Satanás, para o benefício do pecado. Então a gente que é cristão precisa ter sabedoria ao manusear aquilo que Deus disponibilizou aos homens. Então, as redes sociais, elas também podem ser usadas para a filosofia do mundo, para os rudimentos do mundo, e a gente que é cristão precisa ter sabedoria para não entrar na onda, para não entrar na moda do mundo e, em vez disso, usarmos aquilo que é oferecido a nós com sabedoria, né? Vamos fazer um pouquinho de reflexão sobre esta lição através da nossa mensagem valiosa e da verdade aplicada. Mensagem valiosa que está em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu quero que você frise aí essa expressão, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a verdade aplicada, o cristão deve ser ético, tanto nos seus relacionamentos presenciais quanto nos virtuais. Então a gente vai perceber aqui que a gente não pode fazer, na verdade, essa separação entre mundo virtual e mundo presencial. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Como novas criaturas, a gente sabe se comportar num público grande ou no nosso privado. A gente tem ética no nosso quarto fechado, de frente de um computador e comunicando-se com milhares de pessoas nas redes sociais, como a gente também tem ética e a gente sabe se comportar diante de pessoas fisicamente. Por que que nós fazemos isso? E sabemos fazer isso, e podemos fazer isso, e devemos fazer isso? Porque nós somos novas criaturas. Nós temos o Espírito Santo, os nossos adolescentes têm o Espírito Santo, então por isso a gente pode cobrar isso deles, os pais podem cobrar isso deles, porque eles têm algo que o mundo não tem, que é as Escrituras Sagradas como parâmetro, eles creem na palavra de Deus
e também eles têm a oportunidade de frequentar uma igreja, de ter uma liderança cristã e também de ter aí uma escola bíblica dominical, pastores que orientam, líderes que orientam. Então os nossos adolescentes estão bem à frente daqueles que não servem a Deus. Por isso eles estão, sim, com todas as condições de ter ética, tanto no presencial como no online. Com certeza eles vão ser referência para os demais. A nossa introdução, eu fiz aqui um resumo do que a lição fala. Pensar que está em uma posição de invisibilidade ou de anonimato faz com que muitos cristãos postem comentários ou mensagens contrários à ética bíblica. Na verdade, a internet ela dá uma falsa sensação de que a gente coloca ali um comentário, curte uma mensagem, faz alguma coisa e isso está fora dos olhares da nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos pastores, mas na verdade a própria rede social ela monitora a gente o tempo todo. Então, às vezes, um colega seu da escola, um colega seu da igreja, ele que acompanha as suas redes sociais, ele é notificado e ele vê lá, olha, o fulano de tal fez esse comentário daquela pessoa. O fulano de tal curtiu a foto daquela beltrana que estava falando mal da ciclana. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque na verdade dá uma falsa sensação de que a gente está no anonimato, mas na verdade a gente está sendo vigiado 24 horas aí pelas redes sociais. Vamos aqui para o nosso tópico de número 1, que ele traz aí essa expressão, né? Não caia na rede. Como manter a ética na internet, principalmente nas redes sociais? A resposta é bem simples, dando no mundo virtual o mesmo testemunho de Deus que você dá no mundo real. Está lá em 2 Coríntios 1:12 como referência para nós. Os princípios da palavra de Deus devem nortear todos os relacionamentos do cristão. E isso vale também para a internet. É igual eu falei agora há pouco, né? A gente não tem, na verdade, como dividir a nossa vida cristã enquanto a gente está numa rede social, aparentemente no anonimato, e quando a gente está no meio das pessoas. Na verdade, essa é uma projeção humana. Quando você acha que você manter um padrão diante das pessoas por vergonha, por receio de represália, aí a gente mantém uma performance diante das pessoas. Mas quando a gente está no anonimato, quando a gente está a sós, ou quando a gente está numa rede social em que aparentemente ninguém está nos vendo, aí a gente tem um outro tipo de comportamento. Na verdade, esse tipo de ação é inapropriado para qualquer cristão. Nós não temos uma vida no particular e uma vida no público. Na verdade, a nossa vida cristã ela é ética em todo o tempo, em casa, na escola, na rede social, no nosso trabalho, no nosso particular, no nosso quarto. Nós temos ética cristã para todos os nossos convívios. Quando o uso da internet se popularizou, surgiram os chamados crimes virtuais. Daí a necessidade de criar uma legislação própria para punir qualquer transgressão cometida pela internet. No final de 2012, passou a vigorar a lei que considera crime a invasão de computadores alheios, a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, a quebra de segredos comerciais ou industriais e o roubo de informações sigilosas. Essa necessidade de criar uma lei específica exemplifica a falta de ética quanto ao uso da internet, porque como é uma ferramenta em que todo mundo coloca a mão, digamos assim, todo mundo tem acesso, então se a gente não colocar um parâmetro, não colocar uma regra e punir aqueles que quebraram a regra, as pessoas já fariam coisas assim extremamente complicadas da gente acreditar, né? Mas às vezes por medo da legislação, por medo da punição da lei, as pessoas ainda refreiam um pouco no que falam, no que comentam, no que postam. Mas nós que somos cristãos não o faremos, não só por medo da lei, obviamente também a lei serve para nós também, mas não o faremos por causa da ética bíblica, por causa da ética cristã, que vai norteando a nossa vida, independente de rede social ou não.
Embora as redes sociais sejam um ambiente virtual, isto é, onde a interação presencial não acontece, isso não significa que os valores e princípios da ética cristã sejam dispensáveis quando estamos teclando. Assim sendo, se alguma vez você se sentir tentado a usar informações confidenciais de outra pessoa ou a divulgar alguma imagem sem permissão, por exemplo, lembre-se que a ética bíblica exige que o cristão viva de acordo com os padrões de Deus, seja no mundo real ou no virtual. Então a gente nesse ponto desse tópico é onde a lição nos indica que a gente deve fazer então essa interação com os nossos alunos, né? Perguntar se eles já tiveram experiências assim com as redes sociais no sentido ruim de alguém ter pegado uma imagem sua e replicado nas redes sociais. Isso pode acontecer. Uma frase sua, isolar do contexto e espalhar nas redes sociais. A gente vê muito isso agora, vai ver muito isso na época da política, né? Às vezes a pessoa falou uma coisa e a outra foi lá, cortou uma fala dela, um trecho da fala, e aí fez ali uma republicação e jogou no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Facebook e lançou nas redes sociais. Aí depois que esse trem está lançado, até a gente correr atrás e explicar que não era aquilo, aí vai dar pano para manga, aí vai dar muito problema judicial. Então esse é o ponto que a gente deve explicar para os nossos adolescentes, né? E perguntar para eles se eles já tiveram problemas com essas ações antiéticas nas redes sociais, ou se a gente também, não precisa falar, né? Se você já fez o errado, mas se a pessoa quiser falar que por falta de sabedoria, em algum momento ele compartilhou uma mensagem que não era verdadeira, que se descobriu depois não ser verdadeira, e ele se arrependeu daquilo e por isso ele parou de compartilhar qualquer tipo de conteúdo. A gente tem muito a mania nisso, né? Ah, é o fulano de tal que compartilhou, então a mensagem é segura. Aí a gente vai lá e aperta compartilhar. E a gente, a partir dali, a gente manteve esse canal de compartilhamento. E depois a gente pode descobrir que mesmo aquela pessoa que era tão séria também foi induzida ao erro, induziu a gente ao erro, e alguém que segue a gente vai também ser induzido ao erro, porque vai falar assim, poxa, se o pastor Heraldo está compartilhando, se o meu professor está compartilhando, é porque a mensagem é boa. Aí você manda para frente, depois vai se descobrir que aquilo ali era um problemão, não era bem aquilo, era um recorte, era uma visão parcial, e aí até a gente consertar isso, o nosso nome manchou, o nome de Cristo manchou, o nome da ética cristã manchou, e a gente teve problema. Então as redes sociais, elas são boas, elas são um instrumento que podem ser usado por Deus, pelos nossos adolescentes, para abençoar uns aos outros, mas também pode ser um instrumento de manipulação e de maldade do coração dos homens. Tópico 2, nós vamos falar agora aqui sobre o perfil aí do cristão. Ter um perfil no mundo virtual significa que a pessoa faz uma descrição dela mesma como se estivesse se apresentando pessoalmente ao outro. E aí eu coloquei aí essa imagem dessa moça e coloquei a palavra fake, né? Que é uma expressão muito usada por nós hoje na parte de redes sociais, de mídia. O que é fake? É uma coisa falsa, uma notícia falsa. Então muitos perfis na internet são perfis fake. Muitas pessoas estão tristes e abatidas, mas elas nunca colocam assim, que estão abatidas na rede social, desanimadas. Elas sempre vão colocar que estão alegres, que estão felizes, mas na verdade só o pai e a mãe dela sabem que aquela pessoa está com problemas em casa, está com problemas de depressão, problemas de saúde, mas lá na rede social ela coloca um perfil fake. Ou perfil fake também, porque às vezes é uma adolescente de 12 anos, mas para ele ter uma conta nas redes sociais, ele coloca que tem 18. Para ele manter comunicação com a outra pessoa, um namoro virtual, ele coloca que tem 20. E na verdade ele só tem 15. Então a gente já viu muitos casos de meninas, né, de meninos namorando virtualmente de um ponto ao outro ponto. E quando a pessoa foi se conhecer ou teve a oportunidade
de procurar saber quem era de fato aquela pessoa, na verdade não era uma menina de 20, era uma garota de 15 anos. A gente já viu muito isso, né, de pessoas até depois correndo o risco de serem processadas porque estavam se relacionando com uma pessoa de menor, com uma pessoa menor de idade. Isso dá um problemão, principalmente quando há assim envolvimento sentimental. Isso pode dar um problema danado, tá? Então assim, que o nosso perfil ele exista, mas que o nosso perfil seja correto, que a gente seja aquilo que é. Pode postar que está triste, pode postar que está alegre, coloca lá sua faixa etária, seu sexo, a sua religião, e aí as pessoas vão seguir o seu perfil, mas que não seja um perfil fake news, tá? Por isso, no perfil são disponibilizadas informações pessoais, como as atividades preferidas e o nível de escolaridade. Além do perfil, os usuários da web costumam exibir o próprio status, que é uma maneira de passar algumas mensagens aos seus contatos virtuais, como disponível, não posso atender agora, no trabalho. Como essas informações podem ser sempre atualizadas ou mudadas pelo próprio usuário, sem nenhuma supervisão, é possível e comum que muitos perfis e status não correspondam na realidade ao que descrevem. O desejo de aceitação leva muitas pessoas a construir uma falsa imagem de si mesmas, em um esforço inútil para ser o que não são. Como estamos falando de um tipo de necessidade que faz parte da humanidade do cristão, é preciso ter cuidado para não cair em armadilhas. Se perceber que está entrando em uma situação fora dos princípios bíblicos, que pode ser um perfil falso, um status mentiroso, pare, ore e volte-se para a Bíblia. Você já aprendeu que o cristão não tem uma vida secular e outra cristã? E aí esse tópico é bem interessante, ele sempre vai bater nessa tecla desse perfil, né? E da nossa necessidade de reconhecimento. A gente parece que tem uma necessidade de autoafirmação, de reconhecimento. Então a maioria das pessoas vai colocar lá só coisa boa no seu perfil, vai colocar só coisa maravilhosa, e na verdade a pessoa não representa aquilo, às vezes ela não está numa fase boa, mas só coloca coisa boa. E aí, muitas das vezes, não condiz com a sua realidade. Ela é uma pessoa na realidade, mas lá nas redes sociais ela pinta um quadro extremamente oposto àquilo que ela é, né? Agora nós vamos para frente, tópico de número 3, curta, comente e compartilhe com ética. A internet trouxe muitas coisas boas, como o acesso a pesquisas e estudos, e a divulgação da palavra de Deus. Outro benefício foi a facilidade de entrar em contato com amigos e familiares distantes. O crescimento da rede fez surgir novas formas de comunicação, dando aos seus usuários a possibilidade de curtir, comentar e compartilhar matérias, vídeos e imagens. Assim, é importante entender melhor o significado de cada uma dessas coisas. Curtir, achar o conteúdo postado interessante ou proveitoso, ou seja, comunicar a aprovação, ou seja, quem curte uma mensagem está aprovando aquela mensagem. Então, toda vez que eu termino um vídeo aqui, eu peço que você curta esse vídeo. E aí, o que a gente está dizendo? Olha, eu aprovei o conteúdo do pastor Heraldo, e o YouTube ele faz o quê? A partir dessa curtida, o YouTube vai replicar essa mensagem para outras pessoas que estão pesquisando lição para adolescente da revista Betel. Então aí o YouTube está entendendo que as pessoas que estão assistindo esse vídeo é importante, que é um vídeo aprovado, que tem coerência no que eu estou falando, que tem ética, que o conteúdo é bom, e aí você curtindo, você está ajudando a replicar essa mensagem. Então, quanto mais a gente curte uma mensagem de alguém, a gente está dando validade para aquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado nos tipos de mensagem no Facebook, no Instagram, no YouTube, aonde a gente tiver com o nosso perfil logado, a gente precisa tomar cuidado naquilo que a gente está curtindo, porque a gente está dizendo que concorda com aquela mensagem. E outra coisa, na parte de curtir, né? A necessidade que as pessoas têm de curtida. A pessoa posta uma coisa ali, uma frase,
da vida dela, né? Eu estou hoje me sentindo alegre, estou que nem uma borboleta, estou muito alegre, estou voando aqui. Aí ela no final do dia ou no início do dia ela coloca lá e olha e fala assim, poxa, só teve 5 pessoas que curtiu. Eu tenho 1000 amigos virtuais, mas só 5 amigos curtiram a minha mensagem, né? E há um estudo que diz que as pessoas estão até adoecendo por causa disso, né? Porque a rede social, ela demonstra uma necessidade que a gente tem de autoafirmação. Então, quando a gente posta um conteúdo e as pessoas não curtem, não comentam nada, não compartilham, aí a gente acha que as pessoas não são nossas amigas, que elas não estão tendo tempo para nós. E, na verdade, as redes sociais é uma enxurrada de informação e se a gente for parar toda hora para ler uma mensagem, toda a mensagem, curtir aquela mensagem depois que a gente leu tudo, e aí comentar aquela mensagem, deixando um abraço para quem postou, a gente não tem tempo nem para respirar, nem para dormir mais, porque todo mundo posta várias e várias mensagens por dia. Cada pessoa posta uma dezena de mensagens. Então a gente não tem tempo para estar entrando no perfil da pessoa, comentando, curtindo, compartilhando aquela mensagem. Mas toda vez que a gente for curtir, que a gente tiver olhado, que a gente atente para o texto, que a gente olhe para o conteúdo antes de curtir, porque toda vez que a gente curtir, a gente está dizendo, joia, eu acredito nesse conteúdo, atesto que esse conteúdo é veredicto, então você está assinando ali que aquele negócio é correto, e às vezes não é. E às vezes a pessoa só está falando mal de alguém. A pessoa comentou lá, fez um comentário falando mal do fulano, e aí você foi lá e curtiu. Então você está confirmando que uma crítica que essa pessoa está fazendo foi verdadeira. E aí você às vezes está tomando partido sem saber daquilo, tá? Então isso é perigoso. Comentar, né? A parte de comentar é omitir uma opinião, então a pessoa colocou lá, e aí você foi lá e comentou alguma coisa. Você colocou a sua opinião, isso também é bom, as redes sociais estão aí para isso. Você publicou uma coisa, você tem que estar apto para aguentar agora as consequências. Toda vez que a gente posta uma mensagem, ali está aberto para comentar, para curtir e compartilhar. Então a pessoa acessa o nosso perfil, vê a nossa mensagem e discorda da gente. Aí ela coloca lá uma série de coisas, pode esculhambar com a vida da gente. E a gente tem que estar preparado para isso, porque quem colocou ali alguma coisa na internet, colocou numa vida pública, né? E aí você tem que estar também ali para aguentar também as chateações que a internet também pode trazer. E aí a parte de compartilhar é quando a gente gostou tanto daquele conteúdo que a gente quer mandar para mais gente. É igual no final, às vezes eu falo aqui nesses vídeos, né? Sempre quando eu encerro, eu falo, gente, compartilha aí nos grupos da IBD da sua igreja. Por quê? Porque eu quero que esse vídeo espalhe. Então, se você achou que esse vídeo é bom, você vai ter o prazer de curtir, de comentar e de compartilhar ele para outros amigos verem essa mesma mensagem, estarem aqui acessando esse canal para todas as semanas assistirem aqui as nossas aulas. Amém? O ambiente virtual causa a ilusão de imparcialidade, isso é, de neutralidade. Muitos cristãos não têm percebido que curtir algo só para agradar quem fez a postagem pode ser o mesmo que negar a fé. Isso aqui é muito sério, gente, porque muitas das vezes a pessoa é nossa amiga, é amigo mesmo, amigão. Aí ele colocou lá uma postagem que não condiz, ou uma foto que não condiz, que não faz parte da nossa vida cristã. Às vezes, principalmente as mulheres, né, colocam uma foto, às vezes mostrando alguma parte do corpo, ou um homem meio com uma postura indecorosa, ou com uma frase indecorosa, enfim, uma mensagem que não condiz com a ética cristã. E aí a gente vai lá e curte, ou então compartilha uma mensagem como essa só para agradar aquela pessoa. Que a gente possa se manter firme à ética cristã. Pode ser o nosso melhor amigo, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso pastor. Se a mensagem não é ética, se a mensagem não é bíblica, a gente fica calado e deixa que ele vai se ver com Deus. Mas para agradar as pessoas, a gente curtir,
comentar e compartilhar aquele conteúdo, a gente está compactuando com o erro. E a Bíblia deixa bem claro que serão punidos tanto aqueles que fazem, como aqueles que apoiam os que tais coisas fazem. Então, tanto o que está errado vai ser punido, como aqueles que apoiam o erro de quem errou também será punido. Quero citar aqui Colossenses 2, 6 e 7, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Sabendo destas coisas, curta o que Jesus curtiria, faça os comentários que Jesus faria, compartilhe o que Jesus compartilharia. Tem um livro que fala, né? Em seus passos, o que faria Jesus. E a gente poderia dizer assim, em suas redes sociais, o que faria Jesus? Se Jesus Cristo hoje tivesse aí nas suas redes sociais, qual é o conteúdo que ele ia curtir? Qual que ele ia comentar, ia te repreender? E qual que ele ia compartilhar, ia mandar para frente? É um conteúdo válido. Que a gente possa pensar sobre isso, tá? Porque a gente, além de tudo, a gente é ser pensante, gente. A gente precisa pensar antes de colocar um joinha lá naquela mensagem, que a gente está atestando que aquilo ali é um conteúdo bom. Quem vê ali a nossa curtida pode também ser induzido ao erro, porque às vezes a gente é uma pessoa de influência também, tá? Concluindo aqui esta mensagem, no mundo virtual, o caráter de Cristo se revela no que seus servos curtem, comentam e compartilham. Somos novas criaturas, né? Nós possamos usar as redes sociais para o bem, para divulgar a palavra de Deus, para divulgar o reino dos céus, para divulgar os trabalhos da nossa igreja, da sua escola bíblica. Eu estou usando aqui um canal do YouTube, eu sempre compartilho essa mesma mensagem lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então muitas pessoas acabam sendo influenciadas por mim. Isso é um movimento bom, mas que a gente possa ter cuidado, porque também se a gente estiver fazendo a coisa errada, a gente também vai influenciar muita gente para o lado errado. E isso é um problemão e Deus vai nos cobrar. Tem até nessa imagem aí que eu coloquei, eu achei ela bem legal. A esposa fala assim pro marido, olha, pega esse papel aqui, que é o que o psicólogo sempre faz, né? Pega esse papel aqui, coloca tudo, coloca todos os seus ódios, toda a sua raiva nesse papel aqui, né? O psicólogo sempre faz assim. E aí o rapaz aqui está dizendo, possivelmente ele está diante de uma psicóloga aí, ou da esposa dele, não sei. E aí ele está dizendo assim, não, eu já coloquei tudo no Facebook. E é assim que a gente faz. Meu Deus do céu. Quando a gente está com raiva, às vezes a gente brigou com o marido, vai postar na rede social. Às vezes a pessoa brigou com o namorado, vai postar na rede social. Às vezes a pessoa teve um problema na igreja, vai postar na rede social. E aí ele joga esse conteúdo todinho na rede social. Todas as suas lamentações. A rede social, o Facebook, o Instagram virou o muro das lamentações das pessoas. Que a gente não faça isso, gente. Aquelas redes sociais estão ali contaminadas de muita coisa ruim já. E que a gente que é crente, que tem a ética cristã, que nós possamos usar isso com sabedoria, para incentivar para o bem, para temperar com sal, para iluminar com a luz de Cristo, esses instrumentos sejam para a glória de Deus. E aí eu deixei para o final a preparação da lição. Sempre a lição traz algumas dicas no início, algumas vezes eu coloco algo mais para acrescentar, às vezes eu só peço para os irmãos seguirem o que a revista está pedindo, e dessa vez também eu vou fazer da mesma forma. A revista está sugerindo que a gente leve como interação imagens, eu até coloquei aí nesse slide algumas imagens que a gente pode levar, a imagem que simboliza o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter e outras redes sociais. Tem tantas que até a gente tem dificuldade, né? A gente que é de uma geração um pouco atrás, eu sou da geração dos anos 80, início dos anos 90, que a gente
mal tinha televisão em casa. Então hoje a gente está tendo que se adaptar a esse tanto de redes sociais aqui. A gente está tendo que interagir com essa turma, tendo que se reinventar. E aí é interessante você, professor, pesquisar as vários tipos de rede social, levar, colar no quadro branco, cola ali numa cartolina, leva, cola na porta, né? Na porta de entrada já cola ali umas figuras das redes sociais. Quando eles chegarem na sala, que legal, olha só as imagens que fazem parte do mundo deles, eles vão ver ali e já vão começar a ficar empolgados com aquela aula. E aí o início da aula também é perguntar para eles se eles conhecem todas aquelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E aí muitos deles vão nos surpreender e vão dizer, professor, esses aí já estão ultrapassados, já tem uns novos aqui, deixa eu ensinar o senhor. Aí você vai interagir com eles, vão querer mostrar o celular, vão querer mostrar ali uma nova forma de comunicação, um aplicativo criado agora, é a rede social do momento, é essa. E aí, olha, professor, estou fazendo isso, eu estou me comunicando com meus colegas através desse instrumento aqui. E aí é o momento que você vai trazer as diversidades de rede social que tem. E aí, na lição, você vai dizer para eles a importância de tomar cuidado com isso, da gente usar esses instrumentos com sabedoria para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Então essa é a preparação da lição. Chegue mais cedo, prepare ali algumas figuras, pregue na porta, coloque ali nas paredes, no quadro. Quando eles entrarem, eles vão ver a sala toda ornamentada com os símbolos das redes sociais. Faça um debate no início. Eu sempre recomendo que você, professor, separe aí 30, no máximo 40 minutos para o conteúdo, para trabalhar a lição, e o restante 20 a 30 minutos da aula, você trabalha aí uma dinâmica com eles, faça essa dinâmica da revista. Eu achei ela super interessante, é simples de fazer e é muito apropriada porque eles vão nos ensinar muito, né? Conforme eu já disse aqui, eu sou de uma geração que eu vim, também por questão financeira dos meus pais, eu vim ter mais acesso à TV, essas coisas, já no início dos anos 90. E aí a gente mal tinha um canal, 2, 3 canais ali. A gente mal tinha 4 canais de televisão. Hoje os nossos adolescentes, os nossos jovens têm centenas de canais de televisão, tem centenas de conteúdo na internet, tem um celular na mão 24 horas conectado. Então é uma geração extremamente avantajada em relação a nós de informações, mas que eles possam, através desses instrumentos, ter sabedoria para usar para a glória de Deus. E que nós, professores, venhamos a trabalhar essa ideia na cabeça deles. Amém, gente? Por falar em curtir, comentar e compartilhar, quero pedir para você aí, curte essa mensagem, tá bom? Eu sempre digo isso, se a gente curtir essa mensagem, o YouTube vai entender que a mensagem é boa e ele vai levantar essa mensagem, vai replicar em outras pessoas, vai deixar ali estampada essa mensagem para mais professores verem, tá? E também você compartilhando aí nos grupos da sua igreja, você vai fazer com que mais alunos venham para cá e eles se inscrevam no nosso canal, para o nosso canal crescer, motivar a gente que está aqui e a gente continuar fazendo aulas mais para que vocês sejam abençoados, tá? E também comenta aí, professor Heraldo, pastor Heraldo, gostaria que o senhor comentasse aí a revista tal, gostaria que o senhor fizesse vídeos sobre tal parte da escola bíblica dominical, gostaria que o senhor trouxesse tal tipo de assunto para nos ajudar aqui na nossa escola dominical. Me ajude aí a criar novos conteúdos para esse canal também, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus permitir. Lembre sempre, juntos somos mais fortes, conectados mais ainda. Deus abençoe.